E agora, para fechar a quarta e última parte sobre o tema que a gente vem abordando sobre ídolos e falsos deuses. Ao meu ver, essa é a parte mais surpreendente, que traz mais surpresa quando a gente fala em ídolos. Por isso eu gostaria que você me acompanhasse até o final desse vídeo, que não vai ser longo, para você fazer uma análise interna sua e ver se você também não está elegendo esses tipos de ídolos que nós vamos falar no dia de hoje. Mas antes de tudo, vamos sempre parar um pouquinho e pedir para o Espírito Santo que nos habita, que nos conduza nesse aprendizado com a mente aberta, perdoando sem julgamento, conectado com o melhor de nós, conectado com a essência de quem somos. Falando de ídolos, para finalizar, para aqueles que acompanharam os 3 primeiros vídeos e gostaram, vai aqui o convite para que se inscreva no canal, tá bom? Acione aí o sininho, se achar importante compartilhar, se acha que o conteúdo que a gente tem aqui dividido com vocês é importante para a humanidade, e eu vos digo que é o perdão, que é a busca de tornarmos todos íntegros, inteiros, plenos, amorosos. É um tipo de conteúdo que vale a pena sempre ser compartilhado, né, e curtido, porque não é um assunto meu, nem de qualquer outra pessoa que grave um vídeo. Esse assunto é assunto de Deus. E Deus nos colocou, né, como porta-voz aí para lembrar todos os nossos irmãos do verdadeiro perdão, do amor, da gratidão. Vamos lá para o último vídeo então. Entrando aqui, ídolos, eu chamei de ídolos às avessas. Por que ídolos às avessas, gente? Porque é um ídolo ao contrário. Vamos ler aqui uma passagem do livro Um Curso em Milagres. Ao escolher o Espírito Santo como teu professor, entre aspas, a dor não mais é tua amiga. A culpa não é mais teu Deus. E deverias dar boas-vindas aos efeitos do amor. Por isso que eu chamo aqui ídolos às avessas, né? A dor como amiga, a culpa como um Deus, né? Logo mais vamos ver outros tipos de ídolos que o livro nos lembra, tipos de ídolos, mais aflição, mais dor, culpa, doença. Veja só você, talvez pensasse, não, a gente elege ídolos que a gente gosta, mas existe aqui os ídolos às avessas, né? Pense assim, tu queres ser completo, essa é a busca dos ídolos. Tu te sentes incompleto e escolhe, seleciona ídolos para a tua completeza. Então veja bem, muitas vezes você se vê culpado, sujo, filho do pecado. E aí, mas ainda assim você se sente incompleto, ainda assim você quer estar pleno, livre, inocente. Então, o que você faz? Você cria autopunição. Autopunição. Aí você projeta uma doença em você, ou uma dor, ou uma aflição. Você procura uma dor. No intuito de quê? De se autopunir dessa culpa inconsciente que tu sentes. E ao se punir, na esperança de que essa punição vai lhe trazer uma redenção, vai lhe trazer a inocência, novamente. Você está sendo punido. Mas isso tudo, gente, é muito inconsciente. Então aí, por isso, o livro Um Curso em Milagres nos fala sobre este tipo de ídolo. O Deus é um ídolo para a gente, porque Ele é nosso Salvador. Ele tem a expressão de nos redimir dos nossos pecados. Então, projetamos culpa em nós, porque nos sentimos pecadores, e aí projetamos uma doença em nós, aí meio que já usurpando o lugar de Deus, né? A gente que sonha, tem um pesadelo de um Deus punitivo, não só pensa equivocadamente sobre Deus, como tenta
usurpar, tomar o lugar desse Deus e se autopunir por uma culpa que nem existe, como já vimos nos outros vídeos, né? A esperança de que essa autopunição lhe traga a redenção. E aí procuramos dor. Já viu situações em que parece que você mesmo se atira na sarjeta? Você mesmo comete atos de autopunição e autossabotagem mesmo? E não sabemos por quê somos levados nessa direção? É a culpa, gente. A culpa inconsciente. Culpa de nós nos sentirmos separados de Deus, né? Negado a Deus, e temos aí esse pecado no nosso estoque. Vamos ver algumas citações aqui para isso ficar mais claro na nossa mente. Olha aqui, vamos voltar até aqui que a gente estava falando. Ó. Ao escolher o Espírito Santo como teu professor, a dor não mais é tua amiga. A culpa não é mais teu Deus. E deverias dar boas-vindas aos efeitos do amor. Aos efeitos do amor, o efeito da completude, o efeito de saber quem somos, unos a Deus. Aí a dor vai embora, a culpa também, que são tudo ilusões. Uma outra passagem. A doença é idolatria, porque é a crença em que o poder pode ser tirado de ti. No entanto, isso é impossível, porque tu és parte de Deus, que é todo poder. E aí, gente, a doença é idolatria. Veja, no momento em que elegemos algo fora de nós, elegemos algo que tem o poder de deixar o Filho de Deus doente, né? Aí se vê que estamos idolatrando a doença, colocando um poder nela que ela não tem, tá bom? Porque nós, como filhos de Deus, nós somos invioláveis, puros, inocentes. Mas, sim, a mente do Filho de Deus é muito poderosa e nós podemos, sim, projetar no corpo doenças, projetar na matéria até bactérias, vírus, né? Porque, assim, Deus só criou o amor, Deus só criou a bondade, tá? Deus não criou o pecado. E só existe o que Deus criou. Deus não criou a doença. Deus não criou os vírus, as bactérias para castigar os seus filhos pecadores. Nada disso. Tudo isso é um sonho de pecado. E neste sonho, o Filho de Deus, que é o sonhador, tem o poder de fazer coisas, né? Fazer aí pela projeção a doença, né? Criar conflitos e tudo. Mas nada disso é de fato real, tá bom? Mais uma citação direta. Os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. A alegria não é permitida nunca, pois a depressão é sinal da aliança com Ele. Olha só, os rituais do Deus da doença. Então, você já deve ter percebido como a gente dá poder para a doença, né? O nosso medo, né? Parece que a gente idolatra mesmo a doença, né? E aí, tá dizendo aqui, né? A alegria não é permitida, a depressão é sinal de aliança com Ele. Então, eu estou doente, aí já tem aquele sentimento de separação, né? Um do outro, né? Nada de ficar alegre, porque afinal de contas eu estou doente, né? Então, tem todo um rito. Mas o Espírito Santo em nós é o Espírito da alegria, tá? Ele é o Espírito da inocência, da pureza. É conectado a Ele que nós vamos abandonar toda a culpa. E aí sim, como reflexo do fim da culpa, reflete no corpo a ausência de doenças. Vamos praticar junto e buscar uma experiência desse tipo? Vamos ter cuidado com a doença, com os conflitos? Será que a gente não está idolatrando eles? Vamos fazer um momento de reflexão, tá bom? O Deus da doença não é eterno e será desfeito para ti no instante em que deres significação à tua disposição de aceitar só o que é eterno. A tua disposição de aceitar só o que é eterno. Então, gente, a doença não é eterna. Culpa, medo, nada disso é eterno. Só é eterno o que Deus criou. Só existe o que Deus criou. Então temos que focar na luz. Quando a gente aprender a ter disposição, a focar na luz,
né? Aceitar só o que é eterno, fora do tempo, aí a doença que não é eterno será desfeita nesse instante, tá bom? E assim, gente, eu queria finalizar aqui o esse nosso tema tão interessante, né? Essa abordagem tão diferente de ídolos e deuses, né? Que a gente elege fora de nós, né? A gente para de olhar para dentro, para a nossa completude, nossa pureza, né? E nós procuramos fora algo para nos completar. E é nessa idolatria que surge todos os males, tá bom? Então, vamos juntos aí, sempre pedindo uma experiência para o Espírito Santo em nós, para que esses conhecimentos que nos chegam por palavras, de maneira meio intelectual, elas possam se transformar em experiências práticas e que possamos não simplesmente aceitar ideias que nos apresentam, mas vivenciá-las e torná-las nossa, tá? Tomar posse desse conhecimento que já reside em nós, mas está obstaculizado, né? Existem obstáculos dentro de nós que nos separa desse conhecimento, que é, na verdade, o nosso ser, tá bom? Dito isso, deixa eu fazer um adendo aqui. Se você gostou, achou interessante esse assunto de ídolos, no que se refere principalmente à doença, saiba que tem um vídeo aqui bem completinho que eu fiz sobre a doença e a saúde, tá? Em cima de citações direto do livro Um Curso em Milagres. Então não perca a oportunidade, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir, tá? Esse tema que fala sobre doença e saúde, tá bom? Finalizo aqui, fiquem com Deus.